Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Cristiane Rezende e esse é o canal Diva Preta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: a diferença entre racismo e injúria racial. Muitas vezes, nas situações do dia a dia, a gente não se posiciona por não saber como agir diante de um caso, diante de outro. A gente muitas vezes não sabe nem diferenciar se realmente aconteceu uma ação ou se era uma brincadeira, a gente ainda fica meio perdido. Então, para tirar algumas dúvidas, eu estive na Ordem dos Advogados do Brasil, eu estive na OAB São Paulo conversando, com as pessoas que dão assessoria lá, e tirei algumas dúvidas, mostrei alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles me deram lá todo um amparo, foram muito simpáticos comigo, e aí eu tirei as dúvidas para poder fazer esse vídeo de hoje. E um ponto muito importante que eu quero colocar é que há uns vídeos atrás eu fiz um chamamento falando assim que a questão que acontece, do racismo, da negritude, na verdade é um problema de toda a sociedade, porque muitos pensam que é só uma questão que o negro tem que resolver, que a comunidade negra que tem que militar, quando na verdade se diz respeito à nossa sociedade, à construção da nossa sociedade, é um dever de todos. Então acho que todos têm que ter uma postura diante das questões que têm acontecido, todos que podem, devem fazer uma intervenção, porque todos nós somos responsáveis pela sociedade que a gente tem hoje. Então não dá para achar que a questão do racismo, da militância, é uma questão só que os negros têm que resolver. Na verdade é uma questão de todos. Todos têm que se posicionar diante das questões que estão acontecendo. Não basta simplesmente a pessoa achar que eu trato bem os negros, eu não sou racista, então tá bom. Não! Você precisa ter uma ação, você precisa ter uma intervenção. E por isso que hoje eu vou trazer aí a diferença desses dois pontos para a gente poder se posicionar quando algo acontecer perto da gente, a gente vê, nos lugares que a gente frequenta, a gente poder ter uma ação diante dessas situações. Outro ponto que eu queria colocar antes da gente começar é o seguinte: nós que somos negros escutamos muito, assim que a gente é agredido, palavras como: meu, não vai adiantar nada você ir lá e denunciar, cara. Meu, você sabe que no Brasil tudo demora, nossa, vai ser uma perda de tempo, você vai perder tempo lá, no final não vai dar em nada. Você acha que se você denunciar essa pessoa que fez isso, você acha que ele vai deixar de ser racista? Ele não vai deixar de ser racista. Você acha que a sociedade vai mudar, vai deixar de ser racista? Não vai. Nós, negros, que sofremos agressões todos os dias por causa da nossa cor de pele, a gente escuta muitos discursos assim. No entanto, esse tipo de discurso, ele mostra que a pessoa que está falando, ela está preocupada com o agressor. Ela está preocupada com o sistema que agride. Em nenhum momento ela está preocupada com a pessoa. Porque a lei é para garantir o direito da pessoa que foi agredida. E eu vou dizer para você, como uma pessoa que foi agredida, como eu fui agredida, as marcas da agressão, ela fica para sempre na nossa alma, na nossa mente, no nosso sentimento, dá o nome que você quiser dar. A questão é que as feridas causadas por conta de uma agressão física ou verbal, por causa da cor da pele, ficam para sempre na pessoa que é agredida. Todas as noites, eu choro por causa da agressão que eu sofri. E eu entendi que é algo que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida. Sabe por quê? Porque para sempre eu vou ter essa cor de pele. A minha pele não vai mudar de cor, não dá pra eu simplesmente colocar aqui pra trás e falar: não, segue em frente, eu vou seguir em frente, vamos continuar que a vida segue. Não dá. Todos os dias quando eu acordo, eu sou uma mulher negra que foi agredida e eu vou ter que lidar com isso pro resto da vida. Então não dá para as pessoas que trazem esse discurso simplesmente dizer que não vai mudar, a outra pessoa não vai deixar de ser racista. A questão é: se a outra pessoa vai deixar de ser racista ou não, se a sociedade vai deixar de ser racista ou não, isso é outra história. O problema é que existe uma lei que garante um mínimo de conforto para essa pessoa que foi agredida. Então, quando uma pessoa é agredida, você tem que olhar para a vítima e não para o agressor.
Por isso que eu fiz esse vídeo, para a gente poder entender em que momento que se dá uma coisa, em que momento que se dá outra e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, para a gente começar, eu vou pontuar questões sobre a injúria racial. O que é a injúria racial? Eu queria entender os falsos, os puxa-sacos que me criticam pela minha aparência, por não ter olhos azuis, cabelo liso e nariz bonito, fino, como a sociedade impõe esse tipo de beleza. Mas ficam lá no Instagram do Bruno Galeasso, elogiando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível, e o povo fala que a menina é linda. Aí essas mesmas pessoas vêm no meu Instagram me criticar pela minha aparência. Então você só tá puxando saco porque é adotada por famosos? Filha, não é, porque como que duas pessoas brancas, dos olhos claros, vão ter uma filha preta, do cabelo de pico e de nariz, com nariz de negro? Ai, povo ridículo. Pesado, né? A injúria racial, ela se caracteriza quando uma pessoa se vale dos elementos étnicos, raciais, culturais, de origem ou até religiosos, quando se vale desses elementos para ofender uma outra pessoa específica. Isso significa o quê? Que quando palavras que são substantivos se tornam adjetivos com o objetivo de ofender, de desqualificar a outra pessoa. Como a gente viu nesse vídeo, essa mulher começou a falar de características físicas, né, que nomeiam palavras, que nomeiam coisas, né? Negro é o nome de uma raça, assim como branco, assim como indígena. É uma palavra que dá nome a uma característica física. E quando a pessoa se vale dessa palavra, transformando ela num adjetivo para desqualificar a outra pessoa, para ofender, para magoar, isso se caracteriza como injúria racial. A injúria racial, ela está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e ela estabelece uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Somadas à violência também com que foi efetuado. Isso significa o quê? Que a injúria racial dá cadeia. Né? E aí, se a gente somar a essa injúria, que no caso foi só falada, por exemplo, se a gente somar a ela a agressão física, como foi no meu caso, né? Que além da pessoa falar, professar palavras de baixo calão, horríveis, ainda ela veio com uma agressão física, isso se soma, né, a pena que ela vai responder. E aí, se a gente for pensar em casos mais extremos também, como no caso daquele menino que esteve lá no Parque Dom Pedro, que foi agredido com um pedaço de pau, e você viu que ele ficou todo marcado, com o olho roxo, né, todo machucado, isso também se soma, piora um pouco aí a gravidade da agressão. Até chegar em casos extremos, como a gente vê muito no sul dos Estados Unidos, de pessoas em coma. Né? Pessoas negras em coma por causa de agressão física, de paulada na cabeça, a ponto da pessoa ficar aí em coma. Então, se você somar todas essas coisas, mais junto com a injúria racial e somada mais essas gravidades, quanto mais grave a violência que foi, mais ainda essa pena aumenta. Então, a injúria racial é um crime que precisa ser denunciado. Agora vamos para o racismo. Vou dar um exemplo de racismo para vocês. Chocante, né? E a gente lida com esse tipo de piada direto, em grupos de WhatsApp, né, da faculdade, do trabalho, de todos os lugares a gente acaba vendo coisas desse tipo. E isso se caracteriza como o caso de racismo, é um crime de racismo. E ele se estabelece quando uma coletividade de indivíduos ali
se sente agredido, né? Se sente de alguma forma aí injustiçado. Então, diferente da injúria racial, que para uma pessoa específica, desqualificando essa pessoa específica, o caso de racismo, ele já desqualifica uma coletividade. Quando uma pessoa não pode entrar num determinado elevador porque ela é negra, né? Quando uma pessoa não pode ter acesso a determinados serviços, a determinados lugares porque é negro, quando piadinhas como essa acontecem no Facebook e no WhatsApp, desqualificando toda uma coletividade de indivíduos, isso se caracteriza como racismo. E no Código Penal, ele é o crime 7.716 do ano de 1989. Então, ele estabelece ser um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, inafiançável, a pessoa não pode pagar fiança e responder em liberdade, né? Ela vai ter que responder ali, cadeia nela, pelo crime de racismo. E imprescritível significa que esse crime ele não caduca no tempo, sabe? Ele não prescreve, ele não, passou o tempo já, agora não dá mais. Não, a pessoa cometeu esse crime, pode passar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ela vai ter que responder por esse crime. Né? Porque as pessoas às vezes pensam, né, que não, já passou do tempo, não, já foi, já caducou, já prescreveu, já foi, já não dá mais, já venceu o prazo. Não, o crime de racismo ele não vence prazo. A pessoa cometeu esse crime, foi denunciado, não importa quando, ela vai ter que responder por esse crime. E como eu já disse, né, a Lei 7.716 do ano de 1989, eu decorei essas datas, né, e eu vou decorar com elas para sempre, porque por onde eu for eu vou falar, olha, presta atenção na sua atitude, pensa um pouquinho mais, porque às vezes a gente acaba reproduzindo essas coisas sem perceber. Aí para isso você vai ter que assistir o vídeo que eu fiz há uns vídeos atrás. Será que sou racista? Que muitas vezes a gente reproduz essas coisas sem perceber de tão natural que ela se torna, sendo que é algo totalmente social. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, seu dislike, comentar, tá bom? E faça esse chamamento mais uma vez. Esse é um problema de todos, é uma questão de todos. Então vem, participa. Ativa o sininho aqui embaixo para você sempre receber novos vídeos, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e zumbi.